Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. A live de hoje vai contar com a presença da Rosane Gardim e o tema da live será: o que você tem alimentado dentro de você? A Rosane já está por aí, mandando convite, Rô. Todo mundo vai pensar na questão alimentar, né? Mas não é só alimentação, né, que a gente alimenta dentro da gente. Oi, Rô. Boa noite, boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite a todos. Eu estou com um cenário um pouco diferente. Se eu acertar aqui, que eu também tive um imprevisto hoje aqui, então eu também estou meio na adaptação aqui. Ela habitar um novo lugar aqui também, por imprevisto. Mas faz parte, né, Lu? Os Faz imprevistos parte. acontecem. Estava falando com o pessoal aqui, esse tema, né, o que alimenta, que a gente alimenta dentro da gente, né, um tema bem importante, né, que não é a questão só alimentar de alimento, de comida, né, tem várias coisas aí que a gente vai estar discutindo hoje na live. Tá aí, Lu. Porque já começando, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de alimento é o quê? É a comida. É o alimento do corpo, né? É, E hoje eu não vou falar muito do alimento do corpo, porque acho que a gente já falou em outras vezes, né? O alimento do corpo é a comida, a alimentação saudável, a ingestão de água, o sono, o movimento, né? E sim. esse alimento é aquele alimento mais básico, né? Quando a gente pensa em Isso. alimentação, é a alimentação que a gente pensa. É o Mas essencial para a vida, né? para a gente se manter em pé, com É, saúde. E a gente vai ver que também tem outros aspectos que também influenciam nessa questão aí da saúde. sim. Mas será que é só o nosso corpo que a gente alimenta através da comida? Não, né? E aí, hoje, a ideia dessa live é a gente refletir sobre alguns outros aspectos da nossa vida, além do corpo, que a gente também alimenta. E que a gente Sim. muitas vezes não para pensar nesse alimento. Então, quais são esses aspectos, né? É a nossa mente, as nossas emoções, o nosso ambiente, né? A nossa casa, o ambiente que a gente trabalha, enfim, os ambientes onde a gente convive e as nossas relações. Será que a gente para pensar que a gente precisa alimentar, né? E não só precisar, de uma certa forma a gente vai ver que a gente está alimentando. Só que esse alimento que a gente está trazendo para essas áreas, a grande questão é, esse alimento ele está fortalecendo ou esse alimento ele está adoecendo esses aspectos da nossa vida, né? Então, a ideia é a gente Sim. conversar um pouco sobre isso. Me fortalece ou me enfraquece, né? O alimento que eu estou colocando ali, né, Lu? E eu quero começar falando do alimento invisível, que é a nossa mente. E aí, assim, Lu, quando a gente está naquele momento sozinho com a gente mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem muitos momentos em que a gente está sozinho, mesmo estando com outras pessoas, né? Sim. Então, né, Nós e o mesmo nosso pensamento, né? exatamente, a nossa mente ela para, Não. ela está sempre em movimento. Então, se eu estou falando com as pessoas, se eu estou ali trabalhando, se eu estou nas atividades do dia a dia, muitas vezes a gente não para muito para ouvir os nossos pensamentos, mas o nosso pensamento ele está ali o tempo inteiro. Eu estou ali no trabalho, de repente aparece ali, nossa, mas será que eu esqueci a luz acesa? Será que estou esquecendo alguma coisa, né? Vai sair de casa, estou esquecendo alguma coisa. O pensamento está sempre ali. E aí, Lu, tem uma coisa importante que é assim, quando a gente está sozinho com a gente mesmo, quando eu digo esse sozinho com a gente mesmo, é aquele momento em que pode ter pessoas ali ao lado, mas que a gente está distante. A gente está ali tendo uma conversa interna com aquilo, né, que vai passando, os pensamentos que vão passando na nossa mente, né?
Uhum. Muitas vezes a gente não dá importância Virou. para esses pensamentos. Mas uma coisa que é muito interessante é que, assim, a gente não vive só de acordo com aquilo que a gente deseja. Porque se a gente vivesse de acordo com aquilo que a gente deseja, você não concorda que a gente sempre se fortaleceria? Por exemplo, se eu quero progredir na minha carreira, se eu quero ter um emprego melhor, se eu quero melhorar a minha formação, né? Coisas que a gente gostaria. Ah, eu quero ter uma vida de tal forma, quero ter prosperidade. Você concorda que se a gente vivesse da forma como a gente deseja, a gente estaria sempre buscando isso? E por que Sim, muitas vezes isso não acontece? Porque a gente não vive só apenas conforme a gente deseja, aquilo que a gente deseja. Mas a gente vive principalmente de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí é que entra a questão da nossa mente, que muitas vezes acaba nos enfraquecendo e trazendo alguns bloqueios. Aí, Lu, queria falar um pouquinho desse alimento invisível, né, que é a nossa mente, porque existe um ciclo que muitas vezes a gente não consegue reconhecer, mas ele está ali permanentemente nas decisões que a gente toma, nas atitudes, na forma como a gente se comporta. E que ciclo é esse, né? É um ciclo que começa nas nossas crenças, eles passam pelos nossos pensamentos. Esse pensamento ele vai estar sendo exposto, né, na nossa forma de se comportar, que é o nosso comportamento. E esse ciclo todo ele vai trazer para a gente um resultado. Muitas sim. vezes a gente não percebe esse ciclo, mas ele está acontecendo, né? Então, um exemplo, né? E aí, quando a gente fala de crenças, o que é uma crença? Uma crença é algo que a gente entende como uma verdade. Ah, é a verdade absoluta? Não, porque a verdade absoluta não existe, né? Mas tudo aquilo que eu acredito, ele se torna uma verdade para mim. Né? E Uhum. muitas vezes essa crença, ela foi sendo construída, muitas vezes não, essa crença ela vai sendo construída da nossa vivência. Então, se aquela pessoa que foi muito criticada quando era criança, e ela não conseguiu ressignificar isso, então algumas crenças elas vão fazer da mesma forma que o pensamento, né? Que a gente falou daqueles pensamentos que nos fortalecem, daqueles que nos enfraquecem, as crenças também, elas podem nos fortalecer, assim como elas podem nos limitar. E aí, nesse limite, ela vai nos enfraquecer. Sim. Então, exemplos, né, de crenças que podem nos fortalecer. Eu acreditar que eu sou capaz, que eu posso aprender, que eu tenho facilidade para aprender, que se eu me dedicar, eu vou conseguir, né? Que eu mereço viver bem, que eu mereço a prosperidade. Crenças limitantes. Ah, eu não sou suficiente, eu nunca consigo, eu não tenho disciplina, eu não tenho organização, já passou meu tempo, não tenho mais idade para isso. Então, percebe que muitas vezes essas crenças, elas vêm de uma forma que a gente internalizou, ela vai passar por um pensamento, e muitas vezes a gente acaba falando essas frases, que são crenças, como se fosse algo totalmente verdade. E acaba Então, reforçando com isso, né, elas. Cada vez que exatamente. a gente Aí eu fala. estou alimentando aquela crença. Então, a gente sempre vai alimentar. Se é uma crença que vai nos fortalecer, né? Por exemplo, se eu acredito que eu sou capaz, se eu acredito que eu sou capaz de aprender, que eu sou capaz de desenvolver, que eu mereço, né, ter uma vida próspera, e eu vou reforçando essas ideias, eu estou alimentando, dando um bom alimento para minha mente. Mas as crenças que são negativas e limitantes, elas estão me bloqueando. Eu também estou alimentando cada vez que eu reforço esse pensamento.
Sim, eu costumo falar muito sobre isso aqui, porque tem vários pacientes que a hora que eu dou um exercício, falam, ah, Lu, isso daí eu não sou capaz de fazer, eu não consigo. Fala assim, aí eu falo, olha o que você está alimentando sua mente. Está falando para ela que você falou para ela, que você não vai conseguir fazer. A sua mente, ela aceita aquilo que se alimenta. Então, se você está falando que você não consegue, ela vai falar amém e você não vai conseguir. Exatamente. Então, Porque vamos dar esse pensamento, né? olha o ciclo aí, né, que a gente falou. Então, eu tenho uma crença de que eu não consigo, né, que aquilo lá é muito difícil. Aí eu passo por um pensamento que vai ser, ah, eu acho que eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir mesmo. E aí ela vai num comportamento que é não realmente não tentar, ou fazer de uma forma errada, e qual vai ser o resultado? Ela não vai evoluir, É. né? Ela não vai conseguir fazer aquele movimento. Por quê? Porque ela já decidiu lá na mente dela que era Antes de aquilo. qualquer coisa, né? Antes, simplesmente ela já resolveu que não, ela não consegue. E daí, então, eu faço esse trabalho antes de fazer o exercício. Quando a pessoa fala que não vai conseguir, eu falo, para, olha o que você acabou de me falar. Que aí Aí. você faz com que ela pense, né? Antes. Porque aí, Lu, a gente vai ressignificando esses pensamentos, né? Exatamente. Como que eu quebro, né, esse ciclo? Porque você concorda que se eu sempre pensar ter a mesma crença, o mesmo pensamento, me comportar da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. E É. aí a gente vê muita gente reclamando, ah, porque não dá certo. Mas você tentou de outra forma? Você tentou quebrar esse pensamento, né? E uma coisa que é muito interessante, Lu, é que é assim, tudo aquilo que a gente alimenta dentro da gente vai dar um jeito de aparecer para Pode ser. fora, entendeu? Então, se eu estou alimentando tanto com a mente quanto com as emoções também. Se eu alimento só pensamentos negativos, só pensamentos de menos-valia, de que eu não consigo, eu não valho nada, não mereço, isso vai dar um jeito de transparecer, de ir para fora. E vai para fora como? Com comportamentos e com aquilo que a gente atrai. Né? A gente vê isso muito, por exemplo, com crenças financeiras. Né? Ah, eu não mereço dinheiro, dinheiro é ruim, dinheiro não é bom. Né? Aí eu penso que se o dinheiro não é bom, eu não posso ter. Né? Então é melhor eu ficar no básico. E aí eu vou acabar atraindo coisas. Então, ali é quando eu consigo um dinheiro, eu bato o Acabou carro, eu perdendo. tenho uma multa, percebe? Acontece um problema em casa e eu vou ter que gastar com uma manutenção que não estava prevista. Então, é isso, né? Nós somos energia, né? Então, aquilo que a gente alimenta, ela dá um jeito de aparecer, ela dá um jeito de que isso aconteça. Um outro Sim, exemplo, pode e falar. uma das coisas que eu faço muito também é assim, a hora que vem a questão da ressignificação. Então, assim, olha, vamos corrigir a frase que você falou. Hoje pode ser que você não consiga fazer o exercício da forma correta. Mas com o passar do tempo, a gente tentando, fazendo, vai chegar uma hora que você vai conseguir. Porque você tem capacidade de fazer. Pode ainda não ter algumas limitações que te impeçam de fazer hoje bem, mas amanhã você vai estar fazendo melhor. Então aí você já ressignifica tudo aquilo que a pessoa, o que eu não consigo. Realmente, Lu, acho que hoje eu não consigo. E daí quando ela consegue, eu falo, lembra aquele primeiro dia que você falou que você não conseguia? A gente Sim, chegou ou não chegou? perfeito. Porque esse ressignificar, ele não é de um dia para o outro, né, Lu? Não é porque você falou, Não. não, né, você vai conseguir, ou que eu falo, não, eu vou conseguir, que realmente eu vou. Então, quando a gente reforça com esse, trazendo um exemplo, olha, você não conseguia, agora você consegue. Olha, teve aquela vez que você fez isso e deu certo. Então, trazer que sim, pode dar certo. Porque
a pessoa que vai alimentando essas crenças, elas muitas vezes vão pensar que, mas aquele dia foi sorte. Mas aquele dia aconteceu tal coisa que não tinha nada a ver comigo, e aí por isso que deu certo. E não, né? Então, para ressignificar é trazer essa quebra dessas coisas, né? Sim. Então, por exemplo, dentro de casa, né, no nosso ambiente, a gente fala bastante de organização. Se eu tenho uma crença já que eu sou desorganizada, que eu sou bagunçada, que eu não vou conseguir, né, que eu não sou organizada, eu vou trazer um pensamento tipo, eu chego em casa e vejo ali aquele ambiente bagunçado, aquelas coisas fora do lugar, qual o pensamento que vai trazer? Depois eu arrumo. Percebe que não é um pensamento não, às vezes o pensamento ele está ligado com aquela crença, mas a gente usa como se ele fosse uma desculpa, né? Não, depois eu arrumo, daqui a pouco eu arrumo. Não vai ter daqui a pouco, É né? tipo uma sabotagem, né? Exatamente. E aí isso vai ficar nisso? Não, porque ele vai me trazer um outro comportamento, que é o comportamento de começar a acumular as coisas. A coisa já está bagunçada, eu vou ali e já deixo uma outra coisa ali naquele lugar. E aí, quando eu vejo, eu tenho como um resultado que uma coisa totalmente bagunçada, e aí esse totalmente bagunçada vai fazer o quê? Alimentar a minha crença de que eu não consigo me Eu organizar, consigo. né? Com os nossos horários, né? Eu estou sempre atrasada, não consigo me organizar com a minha agenda. Aí vem um pensamento de que, daqui a pouco eu anoto esse compromisso. Eu não vou anotar o compromisso, vou ter o comportamento de esquecer, vou faltar aquele compromisso, eu esqueci aquele compromisso, e aí vai reforçar, tá vendo? É o que eu falei. Não dá mesmo, eu sou muito esquecida, sou desorganizada, não consigo me planejar. Então, como que a gente corta isso? Quebrando esses pensamentos, quebrando essa crença, né? Como é que eu reforço? Reforçando uma nova crença. Tá, mas se eu tentar, eu não vou conseguir? Né? Ou pegando algum exemplo, por exemplo, do exercício. Muitas vezes é um paciente, né, que já veio de uma outra situação, né? Que está sendo, acho que é muito Sim. comum, né? Os Uhum. pacientes voltarem com outras situações, né? E aí você fala, lembra que você tinha aquela dor no ombro? Né? Hoje você veio aqui com dor na mão, mas você teve já aquela dor no ombro. E aí você também não conseguia erguer o abraço. E aí o que, que aconteceu? Eu fui tentando e aí deu certo. Tá doendo hoje? Não, hoje não dói mais. Então você consegue. Você consegue. É. Então, como que a gente quebra uma crença limitante? Provando que aquela crença ela não é real. E aí ela deixa de ser uma verdade. Porque a Sim. crença só é crença porque eu acreditei nela. Né? E aí a gente vai alimentando com coisas positivas. Então, como que a gente pode reforçar também, né? Se a gente consegue identificar, percebe, Lu? Quando eu consigo identificar esse ciclo e eu consigo perceber aonde que está, né, a forma de pensar, eu posso ressignificar mudando esse pensamento. Eu não consigo hoje, mas eu estou tentando e eu vou conseguir. Daqui a pouco eu Sim. consigo. É. Né? Depois eu arrumo? Não, vamos parar agora. O que, que vai demorar? 5 minutos? Vou lá e vou. Não, eu vou arrumar agora. Não, eu vou anotar o compromisso nesse momento. E aí eu vou reforçando, vou ressignificando, até que um dia aquela crença vai deixar de existir, aquela antiga, e vai ser substituída por essa nova. E enxergar as pequenas vitórias, né? Porque às vezes a gente espera só o final, não, mas tem todo o meio ali, né? Um pouquinho que você vai ganhando por sessão, aí, ó, antes você não fazia isso, você já está conseguindo. Não chegamos ainda lá, mas a gente já está melhor do que quando você começou. Então, no meio do percurso, você está mostrando também é importante, né? Exatamente. Eu gosto de fazer uma comparação, Lu, por exemplo, com corrida. Eu acho que hoje está muito, né, essa moda, né, de corrida, muitas pessoas indo, né, nessa corrida. Mas, por exemplo, se eu vou correr uma meia maratona, né, 21 quilômetros, você conhece alguém que começou correndo 21 quilômetros? Não, não.
Porque a gente começa como? A gente começa fazendo uma caminhada, né? Ah, eu não vou nem na esquina a pé. Eu posso chegar a correr? Sim, pode. Mas eu vou começar já a pôr minha roupa de corrida e já sair correndo na rua? Não. É tudo treino, né? É tudo passo a passo. Não, é passo a passo. Eu começo caminhando, daqui a pouco eu começo a dar um trotezinho, daqui a pouco eu vou me fortalecendo. Então, com a nossa mente é a mesma coisa. As nossas crenças é a mesma coisa. É que muitas vezes a gente quer o resultado final já, né? O Né? resultado já, nossa, já mudei da água para o vinho. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente enxergar essas crenças que são limitantes na nossa vida. Como que a gente faz isso? Percebendo os padrões. Qual que é a frase que eu sempre falo? Porque percebe, Lu, que essas crenças elas vão trazer um tipo de pensamento e esse pensamento ele vai ser verbalizado através de uma frase que a gente sempre vai falar. Sem dúvida. Então é interessante a gente começar por isso. Quais são as frases que eu mais costumo falar? Essas frases, elas são frases que me levam para frente, né? Que me fortalecem. Destrói, né? Ou são frases que estão me limitando, me bloqueando, me enfraquecendo. Então, como isso, né? Será que eu falo muito, eu não consigo? Ah, não dá? Ah, é difícil. É. E uma coisa que é interessante é que é assim, né? A gente cria padrões através das nossas crenças e eles não são só numa área da nossa vida. Então, uma questão que é importante a gente perceber é que como a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Como eu encaro meu trabalho, como eu encaro os meus relacionamentos, como eu encaro minha relação com a minha casa e como eu encaro a minha vida de forma geral. Então, acho que uma forma, né, da gente perceber que tipo de alimento eu estou dando para o meu pensamento é começar a perceber quais são as frases que a gente sempre repete. Porque essas frases, elas vão estar sinalizando uma crença que a gente tem. Teve, acho que o ano retrasado, eu assisti uma palestra e que o palestrante falava assim: a gente tem que dar nome para essa vozinha que fica falando que você é incapaz. Então, assim, até ele brincou lá na hora, chamou algumas pessoas e falou assim: sabe aquela vozinha que fala para você, você não vai conseguir, não adianta você tentar, é muito difícil, então não faz. É um concurso, mas tem muita gente que é super concorrido tal, e eu nunca vou conseguir entrar. A hora que essa vozinha vier falar, você dá um nome para a vozinha, fala assim, tipo, eu dei o nome de João para vós. Aí toda vez que a vozinha vier, você fala assim, João, aqui não dá, aqui não. Porque daí você não habilitando a sua mente de que aquilo não é seu. Então, toda vez que você transfere aquilo da sua mente, que você acha que você é incapaz, não sou eu que sou incapaz, é a vozinha aqui que está falando para mim. Então, aí você consegue tirar, e aí quando vier essas frases de repetição que são negativas, você fala, ô João, não é minha. João, vai para lá. E eu fiz isso com uma paciente, e daí ela acabou levando para casa dela e para todo mundo que ela falou assim, acabei vendo que era um ciclo. E assim, minhas filhas acabavam falando as mesmas frases que eu. E daí quando falou, sei que cada um na casa já tinha um nome lá, que de vez em quando um ouvia lá, ô João, vai embora, ou não sei o que tem, que não era da casa, mas era, né? Então eu achei interessante isso. Porque a gente tem, mesmo que inconsciente, a gente tem essa questão de replicar as crenças das pessoas com quem a gente convive, né? Principalmente família. E esse é um ótimo exercício, Lu. Um outro exercício também é, a partir do momento que eu consigo identificar essas frases, anota ela num papel e coloca como que eu posso mudar essa frase. Eu não consigo? Como que eu posso colocá-la de uma forma construtiva? Eu vou conseguir. Eu posso conseguir. E aí, cada vez que o João vê ela falando,
Eu vou dizer, não, João, eu posso. Eu consigo, Não, eu posso. consigo. Né? Eu vou substituir pela frase nova. Sim, Então, olha como é importante, né, a gente ter. Tudo passa pelo autoconhecimento, né, Lu? E esse autoconhecimento também é a gente se observar. Quais são as frases que eu sempre estou repetindo? Porque essas frases elas vão me mostrar qual é o padrão de crença que eu estou repetindo. E se esse padrão de crença é uma crença que me fortalece ou que me enfraquece, sim. né? A gente já deu umas dicas aí de uns exercícios, né? É. E aí sim, se eu ressignifico isso, né, essa minha crença, isso quer dizer que eu vou começar a me comportar de uma forma diferente. E aí sim eu vou ter um resultado que é aquele que eu vou esperar, né? Que é um resultado diferente. Porque enquanto eu estiver fazendo tudo igual, O resultado é o mesmo, é o né? mesmo ou pior, Ou né? pior, é. Porque eu ouvi alguém dizer uma frase que eu achei muito legal, que é tipo assim, se o que você está fazendo não está melhorando, não tem uma melhora, então automaticamente ele vai piorar. Porque a tendência não é ficar como está, a tendência é piorar, né? Então, se um paciente não faz o exercício, se ele não está melhorando, ele vai ficar igual? Não, ele vai piorar, ele vai ter uma piora, né? Então, e aí, então, Luta, isso daí é bem legal, porque, tipo assim, muita gente tenta já mudar o comportamento, né? Então, o que a gente está falando aqui é que antes de eu mudar o comportamento, eu preciso mudar a minha forma de pensar. De pensar. É a mesma coisa que eu tomar um remédio para curar algum problema de saúde que eu tenha, que eu só vou estar ali cuidando de algum sintoma, mas a base mesmo eu não estou mudando. Na hora que eu parar de tomar aqui. Bem básica que todo mundo vê é a questão do regime, né? Se a pessoa não muda a mente gorda, não adianta, ela não vai Ela não emagrecer. muda a relação que ela tem com a comida, né? A crença que ela tem a respeito da comida, porque muitas vezes a pessoa ela come porque ela tem medo da escassez, né? Agora eu vou comer porque eu não sei se amanhã eu tenho. Olha, outra crença, um outro É. exemplo bom. Bom, Lu, agora vamos falar de como que a gente está alimentando os nossos espaços, né? Porque o nosso pensamento ele também vai ser trazido, né, através dos comportamentos. E aí isso também vai estar influenciando na nossa casa. Né? E uma coisa que é interessante é que a casa ela também se alimenta das nossas emoções. Ela também Sim. se alimenta dos nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento de escassez, né, se eu estou alimentando que não, ou tem que ver porque vai faltar, será que eu também não estou acumulando coisas demais na minha casa? Sabe aquelas pessoas que têm um apego excessivo pelas coisas, que é um apego assim. Não, não vamos falar do apego patológico, porque aí a gente está falando daquelas pessoas que são acumuladoras e aí elas precisam de um tratamento mesmo específico, porque a pessoa, a vida se torna um caos, ela não consegue se desfazer de nada. Mas aquele excesso de objetos que a pessoa vai tendo na casa, né? Será que ela precisa de tudo aquilo? E às vezes é uma coisa assim, Lu, às vezes a gente falta algo nas nossas emoções e a gente acaba compensando com coisas materiais. Coisas Então materiais. é muito comum o quê? Ter um acúmulo, por exemplo, de roupas. A pessoa tem tanta roupa que ela não tem nem aonde usar tudo aquilo lá. Né? Se ela não comprar roupa nunca mais na vida, ela nem vai repetir mais looks porque é muita roupa que ela tem. Então, esse excesso de comprar, né, coisas, será que ela também não está ligado a algo que faltou, que está faltando ali de alimentar nas suas emoções, e que a pessoa vai compensando com coisas? A dificuldade de desapegar de alguns objetos. Então, a pessoa vai acumulando naquele pensamento de que um dia eu posso precisar, né? Um dia vai servir, um dia aquilo vai
Um dia eu conserto, né? Uma coisa que está lá quebrada há anos, um dia eu vou consertar, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Então, percebe que o excesso de coisas, ele também está bloqueando que essa casa ela seja alimentada. Né? Porque muitas vezes eu não tenho mais nem onde colocar coisas. Eu gostaria de ter uma casa mais leve, com a minha cara, que representasse ali, que fosse um aconchego, mas eu chego em casa e eu estou sufocada. Porque é um excesso de coisas, é um excesso é o apego, às vezes é o apego que a gente coloca naquele objeto de não tirar dali, né? Então, um exemplo, às vezes você tem coisas que você colocou numa caixa e deixou a caixa ali num canto e, não, daqui a pouco, depois eu vou olhar o que tem nessa caixa e vou dar um destino. Só estou colocando ela aqui para tirar da vista. Só que passa uma semana, passa mês, passa, Fica. e a caixa está Olha lá. lá. Você não sabe mais nem o que tem ali. Então, percebe que aquilo, às vezes, é uma forma... Eu estou alimentando aquilo como uma forma de compensar faltas que eu tenho, coisas que eu preciso procurar em mim, né? E aí, quando já teve uma situação assim com você, Lu, de você ter guardado uma coisa por muito tempo e quando finalmente você consegue se livrar daquilo, né? Aquilo é um alívio tão grande que parece que que saiu um elefante das suas costas. Muitas vezes. Então percebe como que a gente acaba alimentando através das coisas essa falta, né? Que a gente às vezes Então, tem do lado. mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, né? Eu vejo isso porque eu tenho um quartinho lá da bagunça no fundo, que eu olho para ele e falo assim, nossa, preciso chamar a Rosane para ela me ajudar, porque assim, eu não sei o que eu jogo, eu não sei o que eu faço, assim, a minha vontade era pegar o quartinho inteiro e jogar fora. Mas aí a hora que você começa a tirar as coisas, você fala assim, não, mas isso aqui, deixa aqui mais um pouquinho. Mas isso aqui. Aí quando eu vejo, eu tirei assim 30, 20% E voltou tudo. e voltei tudo. Então eu falo que às vezes a gente é apegado com algumas coisas e precisa de alguém vindo de fora para fazer com que eu enxergue que aquilo lá não é essencial para mim hoje. Que acho que também tem um pouco da questão afetiva que a gente acaba, mas isso foi no momento, tá? Isso foi no momento, tá? Tá, mas legal, foi o momento, já passou. Mas é difícil, você não concorda que é difícil a gente tirar algumas coisas que a gente fala, foi um momento legal, tal, e ter essa, não, Coisas mais difíceis da gente desapegar são as coisas aquelas coisas para quais a gente atribuiu emoção. Porque, por exemplo, se eu tenho um objeto, uma caneta, né? Tem uma caneta aqui. Terminou essa caneta, eu vou jogar fora. Agora, se eu pensar que eu comprei essa caneta numa viagem, que eu estava com tal pessoa, e blá, 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 ou que eu ganhei essa caneta da pessoa, tal, tal, e faz tempo que eu não vejo, não sei o que lá, a caneta é a mesma. O que mudou? Mudou a emoção que a eu emoção. atribuí, o significado que eu atribuí àquilo, né? Então, muitas vezes a gente dá um significado para as coisas que aquela coisa não tem. Então, a gente guarda coisas porque lembra pessoas, quando na verdade a gente deveria lembrar dos momentos no coração e na nossa mente, não em objetos que não fazem mais sentido. Porque senão, né, e vai ficar um peso, porque com certeza nesse espaço poderia estar sendo melhor aproveitado. E ele está lá para isso, né? Está lá dessa forma. E, e sabe que teve uma vez que aqui que também, né, um tempo aí atrás também, eu tinha umas coisas que eu guardava e tudo mais. Aí o meu marido falou assim, viu, mas esses negócios que você nem usa, isso aqui, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo numa caixa e depois você vê o que você vai fazer com isso. É exatamente isso. E aí, Lu, passou o tempo e a gente fez uma reforma aqui em casa. Quando eu olhei aquela caixa, eu não quis nem ver o que tinha dentro. Eu joguei do jeito que estava.
Porque aquela caixola estava tanto tempo ali que eu já nem sabia mais o que tinha ali dentro. Não me fez falta. Aquilo não me fez falta. Não foi algo que eu pensei assim, nossa, tal coisa, né, tá lá na caixa, eu vou lá pegar. Não. Então Mas e eu peguei, sem olhar, falei, vou. Né, porque chegou lá, falei, agora a gente precisa de lugar para colocar as coisas e tudo mais. Eu olhei para cá, ele falou, e essa caixa aqui que tá aqui, você, né? Minha filha, não, joga fora. Mas você concorda comigo que é muito mais fácil você se desapegar quando tem alguém do seu lado te dando força para você eliminar aquilo? E a gente que Sim. mora sozinha, de repente você fala assim: meu, como que eu vou desapegar disso? Mas eu dei esse exemplo justamente por isso que você falou, porque às vezes a gente não consegue sozinho. É É, a mesma coisa da crença. Se eu não consigo identificar, né? Porque muitas vezes as pessoas conseguem identificar, por exemplo, a sua paciência, ela conseguiu identificar porque você falou. Então a gente consegue identificar numa terapia, consegue identificar porque alguém veio e comentou alguma coisa, né? Ou agora, quando a gente está falando nessa live, olha, isso acontece comigo também, vou começar a prestar atenção. Mas é muito difícil do nada a gente ter isso, né? Então, em alguns momentos, sim, a gente precisa ter ajuda. E uma coisa que é muito legal, Lu, é que é saber identificar que nos momentos em que a gente precisa de ajuda, isso não é fraqueza. Muito pelo contrário, né? A gente precisa ser forte para pedir ajuda. Porque também é uma crença. Aquela crença que a gente tem que se bastar, que a gente tem que ser forte, tem que resolver tudo sozinho, né? Então, isso também é uma crença que muitas vezes a gente acaba trazendo, né? E que dificulta a nossa vida. Porque se eu tivesse lá pedido uma ajuda, talvez eu já tivesse resolvido aquela questão, né? Então, e eu que estou em casa, eu peguei, me identifiquei com isso, tal, falei assim, nossa, realmente eu preciso de ajuda. Tem uma pessoa especializada que faça isso, que pode ir lá na sua casa e te ajudar a organizar a as coisas, organizar? É. sim, personal organizer, né? Que é um dos trabalhos que eu faço. Só que o personal organizer, Lu, uma coisa que é importante é que assim, essa pessoa ela não vai chegar lá na sua casa e vai jogar as coisas, vai se livrar, né? Porque isso é uma coisa que você precisa definir. O que que a personal organizer vai fazer? Ela vai te ajudar a pensar uma rotina, pensar um método, uma forma de organizar melhor as coisas que vão fazer parte da sua vida, né? Então, não existe uma pessoa que vai chegar e falar assim, olha, nós vamos pegar tudo isso aqui e vamos jogar fora, ou vamos doar. Porque você percebe que é meio desrespeitoso? Meio não, né? Totalmente desrespeitoso eu chegar na sua casa e falar, olha, isso aqui a gente vai ter que tirar. Não, é igual, isso daí é igual o arquiteto construir sua casa do jeito que ele acha que é bom para ele. Exatamente. Mas o que é bom a gente pensar? Percebe que quando eu preciso organizar as coisas e eu vou começar a olhar aquelas coisas ali, eu vou ter que refletir, isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Eu vou olhar e falar assim, nossa, essa roupa nem serve mais. Nossa, aqui nem tem nada a ver mais comigo. Isso aqui é, sei lá, de 10 anos atrás, não tem mais nada a ver comigo. Ah, esse caderno aqui, já tenho outros. Muitas vezes a gente começa a perceber que a gente tem coisa até repetida, né? Então, será que eu preciso ter 5 cadernos? Será que eu preciso? E uma coisa boa Mas de a personal fazer ajuda isso, nisso. sim. E A vai você ajudar você. identificar aquilo que é para você guardar ou não. Vai fazer, vai trazer essas questões, né? O que é importante que O você que é tem. importante hoje, no momento. Porque, foi importante lá atrás, tá, beleza. Mas isso ainda continua sendo importante? Eu gosto muito, sabe, tem muita gente que critica o método da Marie Kondo por dizer que é muito rígido, mas ela tem uma questão de pensar nessas coisas, principalmente nessas coisas onde a gente coloca mais apego emocional, que é olhar para aquele objeto e dizer, isso aqui ainda faz sentido? Isso aqui, na verdade, ela coloca uma frase assim, isso aqui me traz alegria? E a gente pode falar assim, nossa, eu vou pegar um mouse e falar assim, me traz alegria? Né? Eu vou olhar para isso aqui e falar, não, né, é um objeto. Tá. Mas o que esse objeto vai fazer? Esse objeto ele me ajuda no meu trabalho.
Então, sim, ele me traz uma alegria porque ele facilita a minha vida no trabalho, né? Aí essa roupa, ela não tem mais nada a ver comigo. Eu olho para ela e penso, nossa, por que que ela está aqui ainda? E aí eu não tiro. Então, será que essa peça ela precisa estar aqui? Não, né? Então, as coisas que tem na cozinha, elas vão te trazer uma alegria. Então, percebe que essa alegria não é aquela alegria de sair, ai, feliz, contente, porque eu tenho um garfo, uma faca, um prato. Não é isso, né? Mas é entender qual é o significado daquilo e o precisar das coisas, né? Então, porque uma coisa é eu precisar das coisas, outra coisa é eu ter prazer em ter determinadas coisas. E não tem nada de errado em nenhuma das duas coisas, né? Eu posso ter um objeto que, sei lá, posso ter uma caneca azul, eu preciso dessa caneca? Não, mas é uma caneca que eu gosto, ela é bonita, ela tem um formato diferente, eu quero ter, e tá tudo bem, né? O que é complicado é quando eu tenho as coisas que elas estão lá numa caixa jogada e que eu não estou usando e que não tem serventia nenhuma e O que que eu está só vou ocupando olhar para espaço. ela quando eu for pegar. Né? Então, assim, eu só posso organizar aquelas coisas que realmente fazem parte da minha vida, que eu vou usar, que faz sentido, e organizar também de forma que continue fazendo sentido na vida daquela pessoa, né? Porque uma coisa que é importante a gente pensar, que acho que vai ajudar a gente a ressignificar as coisas, é que as coisas elas existem para serem usadas, né? Se eu não estou usando, tá aí um ponto. Por que que eu não estou usando? Se aquele objeto é tão importante para mim, por que que eu não estou usando? Né? Sim. Então, isso. Acho que dentro do que está alimentando, não sei como que a gente está de tempo aí, porque eu tenho ainda mais um assuntinho para falar. Tem 10 minutinhos. Então, uma coisa que é importante, né, que aí dentro do que alimenta dentro da nossa casa, é o excesso de objetos, excesso de estímulos, né? Será que eu chego em casa, é aquele ambiente relaxante ou tem um monte de coisa ali que está sobrecarregando? Né? Sabe aquela. Uma coisa que é importante a gente pensar é a hora que eu cheguei em casa. É uma casa que eu chego e falo, ai, que delícia, eu estou em casa, ou é uma casa que parece que é uma loja de qualquer coisa, de tanta coisa que tem, né? Então, outros pontos para a gente pensar também. Como que está a iluminação na minha casa? É aquela casa escura, pesada, ou ao contrário, né? Tem luz demais, que fica tudo, parece uma coisa muito brilhante, que tipo de iluminação eu estou usando. Minha casa tem uma iluminação fria, que eu entro, parece um hospital. Então, eu posso mudar essas coisas trocando o tipo de lâmpada, né? Trazendo um aconchego. Para entender, né, se a gente está sendo alimentado ou não, né, pela nossa casa, é fazer o seguinte exercício. Eu chego em casa e eu sinto que eu estou chegando num lugar que está carregando a minha energia, ou é um lugar que é cheio de tarefas. Eu vou chegar em casa e só tem coisa para fazer. Percebe? Esse é o tipo de pergunta que vai me dizer que tipo de alimento eu estou dando para minha casa. A minha casa é um lugar onde eu chego e eu vou relaxar. Que delícia estar em casa. Eu tenho as minhas coisinhas, tenho os alimentos que eu gosto de comer, tenho a minha rotina, tenho a minha família, ou é um lugar que eu vou chegar e é mais sobrecarga, é mais coisa para fazer, é mais coisa para pensar, né? Então, é um bom ponto aí da gente olhar. Então, essa casa ela pode nutrir a nossa paz, a nossa criatividade, o nosso bem-estar, mas ela pode também alimentar a ansiedade, cansaço, a sobrecarga. E aí, se é um lugar que está me trazendo sobrecarga, se eu moro sozinha e esse lugar me sobrecarrega, então alguma coisa está faltando ali. Eu preciso de uma ajuda para poder me organizar melhor. Agora, se eu chego numa casa onde eu moro com outras pessoas e a sobrecarga é minha, né? Eu vou chegar e eu vou ter que arrumar a bagunça que os outros fizeram, aí vale uma conversa e uma redistribuição de tarefas. Porque Sim. só faz sentido se for legal para todo mundo, né?
E para a gente terminá-lo, queria falar dos alimentos da nossa alma, né? Que fortalece a nossa alma. E quando eu falo alimentos para a alma, é aquilo que fortalece a nossa vida interior, que fortalece aquela pessoa que a gente é. Porque os pensamentos, eles vão estar ali no comportamento, nas nossas crises e tudo mais. Mas quando a gente fala de alimentar a alma, a gente está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que fortalece a gente ser aquilo que a gente é. Então, vou trazer alguns exemplos aqui, né, de como a gente pode estar alimentando, onde a gente percebe, né, o tipo de alimento que a gente está dando. Por exemplo, né, nessa questão da alma, tem a questão também dos relacionamentos, né? Será que não só os relacionamentos afetivos, mas os relacionamentos de amizade? Será que no meu dia a dia eu consigo ter conversas, essas conversas que eu tenho com as pessoas? Que tipo de conversa que está presente no meu dia a dia? É uma conversa que me vai fazer refletir, que vai fazer com que as pessoas troquem ideias, que eu aprenda com as outras pessoas? Ou é uma conversa repetida, uma conversa que não me acrescenta em nada, que me deixa para baixo, pessoas criticando? É uma conversa que não leva a lugar nenhum? É uma conversa mais briga do que conversa? Percebe que as duas estão alimentando, mas alimentam de forma totalmente diferente, né? E aí, nessas nossas relações, Lu, eu acho que é muito importante a gente começar a perceber, se é que já não faz isso, quem são as pessoas que realmente nos alimentam, né? Ontem eu fiz um vídeo falando de pessoas que estão em casa, que são aquelas pessoas que são abrigo, né? Que a gente chega e fala, nossa, que gostoso conversar com aquela pessoa. Se a gente tem mais gente que fala, nossa, meu Deus, lá vem aquela pessoa com aquela nuvem de chuva, assim, Nuvenzinha negra. de tempestade, assim, na cabeça. Você fala, meu Deus, já vem aquela pessoa que parece que a gente sai carregando um elefante de tanta... que só fala desgraça, só fala coisa ruim, doença, só... Às vezes a gente precisa também pensar, será que vale a pena esse tipo de relacionamento? Será que Quem não são é as pessoas que a gente quer do nosso lado, né? exatamente, né? Porque não é porque eu tenho amizade com a pessoa, ai, faz 10 anos que eu tenho amizade com essa pessoa, 20 anos que eu tenho amizade com essa pessoa. Tudo bem, você pode continuar conhecendo, né? Mas quem são as pessoas que eu quero ter na minha vida? E se hoje eu tenho pessoas que só reclamam, só criticam, só te põem para baixo, é muito importante a gente ver isso. Tem uma coisa que as pessoas falam, na alegria tudo beleza, né? A gente conhece as pessoas quando a gente passa por alguma dificuldade, né? Uma frase que a gente ouve bastante. Só que assim, Lu, às vezes na dificuldade, a gente ainda encontra gente que vem ajudar. Eu acho que mais importante do que quem ajuda a gente na dificuldade é perceber quem divide as alegrias com a gente. Porque aí é que vai estar quem são as pessoas que realmente nos alimentam. Porque aquela pessoa que ao te ver feliz, que vê você com uma conquista, ela vai falar, ai, mas você não tá com essa bola toda. Aí você está falando de uma coisa que você conseguiu, ela, nossa, mas você engordou, né? Ai, seu cabelo não tá tão bonito. Opa, estou falando de uma coisa legal, de uma conquista que eu tive, de uma felicidade, e a pessoa vem e coloca para baixo, ou vai falar que o dela é melhor. Eu vi até tem umas semanas atrás aí que eu vi a respeito disso. Quem são as pessoas que aguentam estar do seu lado em momentos que você está feliz, né? Em momentos de conquistas na sua vida? Quem são as pessoas que comemoram com você? Exatamente. Porque, assim, Lu, você concorda que para que uma pessoa que vibra com a vitória da outra é uma pessoa que está muito bem resolvida, é uma pessoa que está muito de bem com a vida, né? É uma pessoa que realmente respeita aquilo que você é, E torce por você, né? torce por você, exatamente, né? Então, vamos começar a reparar como são as nossas conversas. Quando eu vou contar uma coisa legal, você tem sempre aquela pessoa que já vai, né? Ou o dela é melhor, ou vai achar um defeito numa coisa que não tem nada a ver, não é aquela conversa que a gente está tendo, sempre vai dar um jeito de colocar você para baixo.
talvez seja a hora de você se afastar dessa pessoa, né? E ter junto de você. E também a gente ser essa pessoa que vibra, né? Porque, porque às vezes a gente tem do nosso lado pessoas que querem ver a gente bem, mas não melhor que ela, né? Então, cuidado com essas pessoas. Importante a gente ver. Outras formas, né, da gente alimentar a nossa alma. Acho que uma forma, quando a gente fala de alimento da alma, acho que uma das primeiras coisas que vem é a questão da espiritualidade. E aí entender o que é espiritualidade para você. Entender qual é a forma de você alimentar essa força interior, né, essa força maior. Para algumas pessoas é através da religião, né? Seja a Através de uma religião reza, de uma oração, né? de uma oração, de frequentar uma certa comunidade, de frequentar uma certa igreja, uma certa religião. Mas para outras pessoas talvez não seja isso. Talvez seja uma meditação, talvez seja Uma caminhada na mata. estar em contato com a natureza, né? Meditar, contemplar a natureza, a contemplação, muitas vezes a gente não para, né? Essas semanas atrás, aí teve uma lua maravilhosa, que foi a lua nova, né? E tinha lá o planeta Vênus, estava bem em cima, estava lindo. Então, gente, né? Percebe que isso também é uma forma da gente alimentar a nossa espiritualidade, quando eu paro e vejo a beleza, né, que a natureza está mostrando para a gente ali de graça. É só eu olhar para o céu e eu vejo que está ali aquela beleza. E quantas vezes a gente passa só reclamando, cabeça baixa, e não olha para o nosso redor, quanta beleza está ali presente. Né? E hoje Não em dia, agradece. E hoje em dia a gente tem muito hábito de olhar, né? Mas não de parar e contemplar. Eu falo que é um exercício, eu converso muito com os meus pacientes sobre isso, que a gente precisa fazer um treinamento hoje de contemplação, porque acontece tantas coisas lindas durante um dia que você sai, você vai estar andando pela rua, você vê um passarinho parado ali na coisa e fala assim, nossa, olha aquele passarinho, como é que ele é? Quanto tempo ele ficou parado? Quantas vezes ele virou para um lado ou para o outro antes de voar? Tem tantas coisas que a gente pode parar e dar uma pausa, né? Que eu acho que é a questão da espiritualidade tem essa questão da gente dar uma pausa para a gente, um respirar, né? E como a gente deixou de observar, né? A gente às vezes faz sempre o mesmo caminho ali, né? Vai no automático, tá? Vamos mudar um pouquinho o caminho, observa as árvores, observa o que tem no caminho de diferente que você pode dar esse momento de fôlego para você, né? E nisso que você está falando, eu acho que hoje, como a gente fica assim, é, é, a rotina é corrida, é muitos afazeres, você tem um monte de coisa para fazer, e tem a questão do celular que toma muito o nosso tempo e que a gente acaba ficando só ali, e muitas vezes a gente acaba tendo um foco assim, né? Então, meu foco é essas coisas que eu estou vendo, que é sempre, se a gente parar para pensar, é sempre rodando sobre os mesmos assuntos, e, e a gente para de ver que existem outras coisas além de mim e além daquilo que eu estou consumindo. Então, quando eu paro para contemplar realmente, né, uma natureza, eu olho aquela lua, eu olho o planeta e falo, gente, tem tanta coisa maior, né? A gente é um grãozinho de areia perto desse universo. Quando a gente contempla a natureza, os pássaros, as outras espécies, né? E aí você vê nosso comportamento daquele pássaro, o comportamento de qualquer outro animal, você vai ver que, que você sempre aprende, né? Que você vai se conectando com essa natureza. E acho que isso tem faltado muito, né? A gente está muito conectado com aquilo que é tecnológico. Só que a tecnologia, né? Isso não é a nossa base. A nossa base é chão, é terra, é natureza. Né? E eu converso muito também com os meus pacientes, assim, às vezes elas falam assim, ah, Lu, mas você é fácil, porque você pega o carro, você sai, você vê e tal. Falo assim, não, dentro da sua casa,
Você não tem uns vasinhos de planta? Você observa as plantas de um dia para o outro, se abriu, se a flor abriu, se a flor murchou, tudo isso é um momento de contemplação. É um momento que você está fazendo de quebra na sua vida. Uma árvore que está ali na frente da sua casa, o passarinho que foi na árvore, né? Então você não precisa ir longe. É Não, ali mesmo. está aqui mesmo, dentro dessa casa. Redor, aquele vaso de planta, como você falou, né? Então, as cores, como que daquela planta, as folhas, né? Ver a textura, aquele bichinho que foi ali na planta. Que coisa, passa 5 minutos sentado olhando uma flor. Você já vai sair dali totalmente com outra energia. Você não está nem pensando mais em nada, né? Então, Não. acho que a contemplação, quando a gente fala de meditar, né? Eu acho que a contemplação, ela é uma forma de meditação. Sem dúvida. De você estar fixando um olhar em algo que está fora de você, né? E é um momento em que você está com aquele foco total naquilo, e aqueles pensamentos, muitas vezes eles vêm, mas você não está nem dando importância, eles vêm e vão embora, né? Então, o contemplar também é uma forma de meditar, é uma forma de você colocar atenção. Uma outra forma também, Lu, é a gente colocar atenção naquilo que a gente está fazendo, por exemplo, um banho, né? Olha que gostoso de a gente tomar um banho e sair do automático, começar a perceber o aroma do sabonete, a temperatura da água caindo no nosso corpo, né? Eu estou preparando um alimento, então olhar a textura daquela cenoura, a textura daquele alimento que eu vou preparar, os temperos, o cheiro, né, que vai exalando ali naquela cozinha. Então, são tantas formas, né, da gente contemplar, Sem que no dúvida. dia a dia a gente não dá importância. E E que se a gente passa totalmente despercebido, né? Porque você está exatamente. no voo automático e foi. Mas será que não dá para a gente tirar um momento do nosso dia para sair do automático e contemplar alguma coisa ali? Com certeza dá, né, Lu? Com certeza dá. E outras coisas que eu coloquei aqui é a leitura, porque hoje a gente fica muito na tela, e a tela, na verdade, eu acho que hoje, há um tempo a gente até podia falar, quando eu entro ali nas redes, tem coisas que são legais, eu acabo aprendendo. Mas hoje é muito difícil, a maior parte do tempo você está ali, o pensamento que vai indo e tudo mais, por quê? Porque a gente já está muito sobrecarregado de informação, né? E aí, quando eu faço uma leitura, por exemplo, eu vou ler um livro. A gente fala, livro chato, não sei o quê. Mas pega um assunto que você gosta, você começa a ler ali, uma que vai acontecer algumas coisas, além de você estar ali na leitura, que é você desacelerar, porque a leitura, ela tem um ritmo mais tranquilo, né? Então, de repente, você forma ali, eu tenho o quê? 10 minutos para ler? Eu vou acender uma vela ali que tem um perfuminho, né? Ou eu vou ali, faço um chazinho, vou colocar ali, poder tomando aquele chazinho enquanto eu estou lendo ali aquele livro. Eu não preciso ler muita página. 2, 3 páginas que eu consiga ler ali, eu já vou estar desacelerando e vou estar olhando, dando atenção para uma coisa diferente que vai alimentar a minha alma, minhas emoções, eu vou começar a perceber, né? Partes do nosso cérebro que muitas vezes a gente não trabalha porque a gente está só no automático, né? Escrita, eu tenho desenvolvido muito isso, né? Ah, mas eu vou escrever o quê? Aleatório. Você pega ali uma folha, tem um caderninho, começa a escrever. Que vem na mente. Não precisa ter sentido. Como esses exercícios eles nos alimentam, porque eles vão trazer ideias novas, oxigenar o nosso pensamento, né? O momento de silêncio, a contemplação traz essa coisa do silêncio, que é silenciar um pouco. A gente tem muito ruído, né? É muito barulho. Tem uma música do Jorge Drexler que eu gosto muito. Ele é um músico uruguaio, e ele tem uma música que chama Silêncio, que ele fala isso. É uma parte da música que ele diz que talvez o melhor presente que a gente possa dar, né,
aí numa tradução livre, que o melhor presente que a gente possa dar para alguém seja o silêncio. Porque é tanto barulho que a gente tem, né, ao nosso redor, que às vezes só que você está ali, É verdade. a pessoa em silêncio, né, com ela mesma, já é um presente, né? E acho que é isso, Lu. E também, eu fiz uma vez um curso de fotografia e aí eles falaram sobre filmes e tal, né? E a gente costuma ver o filme, ver o enredo do filme e vai e tal, você não repara em cenas, né? E aí, de repente, procurar ver outras coisas no filme que não é só o enredo, né? Vamos observar melhor o figurino das pessoas, a iluminação. São coisas que a gente sai daquele do automático do assistir um filme, né? Ou assistir o filme de uma outra forma, né? Vendo O enquadramento, cores. tem alguns diretores que têm esse enquadramento de ser tudo muito simétrico e é muito bacana a gente começar a observar a paleta de cores, né? Como que aquela cena vai transmitir uma emoção, mas percebe que tem, não é só a cena ali, mas é a Né? cor que foi escolhida, o enquadramento da câmera, Todo o a cenário que teve a cena ali, né? Tudo isso que envolveu, né? E que talvez paisagem. se aquela cena fosse em outro cenário, talvez não fosse trazer a emoção que aquela. Então, muitas vezes a emoção, isso que ele estava falando, da questão da emoção que o filme te traz, que às vezes não é só pelo fato da fala dos atores ali, não, mas tem toda uma iluminação, tem todo um cenário por trás que faz com que você sinta A aquela emoção. música, A música, né, que é muito importante. A música tem estudos, né, que falam que ela, dependendo da vibração da música, ela vai ter um efeito, né? Um efeito que é até físico, porque nós somos moléculas, né, de água e já é comprovado que as moléculas de água elas reagem a, a, a sons, né? Ao som. sim, Então, às vezes, só de chegar em casa, colocar uma musiquinha calma, como que aquilo já vai relaxar. com certeza. Rô, a gente está meio que estourando aqui. Acho que está na hora das considerações finais aí. Aí, Lu, queria só, retomando, né, na nossa pergunta inicial, que é o que a gente tem alimentado dentro da gente, propor aí, né, fazer um convite, na verdade, para as pessoas, para a gente escolher algo que a gente, primeiro, observar, né, uma dessas coisas que a gente comentou na nossa vida, escolher ali algo para a gente alimentar de uma maneira melhor, né? Alimentar de uma boa, com bons alimentos, né? Seja ela uma crença que vai me fortalecer, um pensamento mais gentil, um hábito saudável, né? Fazer alguma coisa para tornar o meu ambiente mais acolhedor, algo que eu possa fazer para melhorar as minhas relações. Então, que essa conversa, né, que ela tenha despertado aí uma faísquinha aí, né, e que a gente consiga mudar alguma coisa, alimentar de uma forma melhor algum aspecto da nossa vida aí, que a gente perceba que está faltando nutrientes. Com certeza. Tenho certeza que alimentou já um pouquinho as nossas mentes, né? Para a gente poder tá vendo o que a gente pode estar melhorando ainda. Rô, gratidão pela sua presença mais uma vez. Gratidão a todos que ficaram com a gente até agora. E a live vai ficar gravada. Quem já assistiu pode assistir de novo. Pode indicar também, compartilhar, Indiquem, compartilhem. é interessante. É isso. E gratidão a todos. Boa Obrigada, noite. Lu. Boa noite.